eu disse, esta atividade surgiu no âmbito de um projeto que nós estamos aqui a desenvolver na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Continua a ouvir-me? Continua lindamente, lindamente. É porque apareceu aqui uma mensagem, por isso é que ele estava a perguntar. O projeto intitula-se Interculturalidade, Diversidade Cultural e Religiosa, e também associamos a este domínio de cidadania a literacia financeira e a educação para o consumo. Pronto, como lhe disse, a ideia que eu lancei aqui, o desafio que eu lancei às turmas, surgiu no seguimento de uma deslocação para a escola em que eu vinha a ouvir a falar no programa do Café da Manhã da RFM, que eu pronto, me faz companhia das minhas deslocações para a escola. Então eu cheguei à escola e falei-lhes sobre isso e eles ficaram logo curiosos por explorar. Estivemos a pesquisar a sua biografia e depois pusemos mãos à obra, não é? E eles todos, por grupos, estiveram a anunciar algumas questões, depois que não poderiam ser aquelas questões todas, dentro de cada grupo, pois eles selecionaram aquelas que consideraram mais pertinentes, ok? Portanto, temos o sexto D, são alunos do sexto ano de escolaridade, portanto, quando uns 10 anos já não, pois não. 11 anos, eles já são mais crescidos. 11, 12, fazerem os 12. Portanto, temos o sexto D, o sexto E, eles já sabem as perguntas que vão colocar, cada equipa vai colocar as suas. Portanto, todos têm a folhinha que eu lhe mandei também, com as perguntas. Vamos começar então pelo sexto D. Portanto, a equipa 1, que vai colocar então a primeira questão. Onde é que está? Onde é que está? É a Vera. Vera, tens que vir aqui à frente, querida, senão o chefe que não te vai conseguir ouvir. Olá. Olá. Olá, Vera. Chamo-me Vera. Então vamos lá, coloca lá a tua primeira questão. Durante a viagem que intitulou Comer o Mundo, como fui conhecer outros hábitos alimentares? Olha, Vera, essa é uma pergunta muito boa. É sempre importante nós conhecermos outros hábitos alimentares, não é? Aquilo que se come no Algarve é muito diferente daquilo que se come no Porto, que é muito diferente daquilo que se come nos Açores, não é? Nós, mesmo em Portugal, se olharmos só para o nosso pequeno país, é completamente diferente a gastronomia consoante a zona geográfica onde nós estamos. Agora, Vera e todos, se nós imaginarmos que isto acontece em Portugal, imagina como é que não será no mundo, não é? Aquelas pessoas assim com os olhinhos em bico, os chineses, os japoneses, esses, o que é que eles comerão, não é? Ou então os brasileiros, ou então os americanos. Eu acho que uma coisa muito engraçada é que em todo o lado no mundo come-se coisas diferentes e até de formas diferentes. Há pessoas que comem com as mãos, há pessoas que em vez de uma colher e um garfo usam pauzinhos para comer a comida japonesa, por exemplo. Mas aquilo que é o mais engraçado é que em cada país aquilo que nós comemos é sempre reflexo daquilo que a agricultura nos dá, não é? Se calhar se formos à Madeira, por exemplo, não é? Onde há banana, há muitas frutas, come-se coisas mais tropicais. Se formos para o sul de Portugal, se calhar come-se mais peixe, mais xerém, outras coisas. Se formos para trás dos montes, se calhar come-se mais feijão, enchidos e outros produtos mais de origem animal. Por isso, aquilo que eu comi ao longo do mundo inteiro foram sempre ingredientes e receitas que foram sempre originadas por aquilo que a terra nos dava. Mas acho que foi uma experiência muito, muito engraçada. E só te queria dizer mais uma coisa, Vera, que é aquilo que pode ser diferente para uns é normal para outros. Nós, por exemplo, em Portugal, nós comemos quase todas as partes do porco, não é? Nós fazemos aquela sanduíche, que é a sanduíche de corato, que é uma sanduíche de pele de porco, que até pode ser assim um bocadinho estranho, mas que para um português é algo mais normal do que imagina de um americano. Não é? Se algum dia receberes um amigo americano cá e des-lhe uma sandes de corato, ele vai achar uma coisa muito estranha mesmo. Obrigada.
Ok. Obrigado, Vera. Vamos passar então à segunda questão. Glória. Eu não podia dizer Glória, mas vou dizer que eles estão cá a chegar. Olá, Glória. Quando era criança, alguma vez pensou que o seu futuro passaria-se pela cozinha? Olha, eu tenho 7 irmãos mais velhos do que eu. E lá em casa, como eu sou o mais novo, onde eu ganhava mais créditos na minha vida e onde eu ganhava o amor dos meus irmãos era lavando a louça e pondo a mesa e cozinhando. Por isso, eu desde pequenino que tentei ir ganhando a amizade dos meus irmãos, não é? E por isso aquilo que eu fazia era punha a mesa, lavava a louça e rapidamente fui começando a fazer pequenas coisas, como por exemplo uma tarte de legumes, que eu ainda hoje faço muito, que é uma base de tarte que leva água, que leva farinha, que leva gema de ovo, que leva manteiga e depois leva vários legumes lá dentro, desde milho, a courgette, a berinjela, a alho francesa, a cebola, a alho, depois uma mistura de iogurte com gema de ovo. Fazia muitas vezes esta tarte para eles. Depois também fazia bolos de brigadeiro, aquele bolo de chocolate com doce de leite. E os meus irmãos ficavam super felizes. E eu ia ganhando a amizade deles e ganhando alguns créditos para fazer depois algumas asneiras. Mas a verdade, Glória, é que eu nunca, quando era mais pequeno, nunca pensei mesmo em ser cozinheiro. Ok, obrigada. Nada. Então agora temos a equipa 2. Portanto, vem cá. Luísa. Ok. A terceira questão. Olá. Então, Olá. Como é que te chamas? Luísa. Elisa, tudo bem? Luísa. Luísa, tudo bem, Luísa? Baixinho, falar mais alto, querida, está bem? Algum dos seus restaurantes foi inspirado nas suas viagens? Boa pergunta, Luísa. Olha, eu quando estava a viajar à volta do mundo, não tinha pensado, quando estava a viajar, abrir tantos restaurantes como tenho vindo a abrir. E quase todos eles foram sempre inspirados em viagens. Se nós pensarmos, o Poké é inspirado nos Estados Unidos e no Japão, o Boteco é inspirado no Brasil, este agora novo, o Las dos Manos, é inspirado no México e no Japão, a cevicheria é inspirada no Peru. Todos eles tiveram a inspiração de um país. E o mais engraçado, Luísa, é que eu quando lá estive, nunca pensei, quando lá estive nesses países, nunca pensei que pudesse ter um dia vir a abrir um restaurante inspirado nesses países. Às vezes, quando nós fazemos coisas na vida, nós não imaginamos que isso nos possa vir a trazer ideias para o futuro. E isso é uma coisa gira. Mas tudo aquilo que nós vamos vivendo, viagens, de coisas que fazemos com amigos, com os nossos pais, muitas vezes, ou livros que lemos, ou professores que tivemos, ou até mesmo cozinheiros que falam connosco, podem nos ir inspirando e abrindo a cabeça para algum dia fazermos coisas diferentes. Obrigada. Obrigado, Luísa. Olá. Olá. Sou a Leonor. Olá, Leonor. Como é que o chefe consegue confeccionar feições tão boas só com restos? Olha, gostei muito dessa pergunta, Leonor. Eu acho que nós temos que imaginar que hoje em dia, é muito triste dizer isto, mas é verdade, que 1/3 daquilo que é produzido no mundo em termos de alimentação acaba no lixo. Se tu pensares num terço, é imaginares 10 coisas, não é? Mais do que 3 delas acabam no lixo. Ou seja, imaginarmos 10 bananas serem colhidas e imaginar que pelo menos 3 delas acabarão no lixo. Se pensarmos todos um bocadinho sobre isto, quer tu, Luísa, quer eu, quer a professora Florbela, quer todos nós que estamos aqui a falar, percebemos logo que é uma coisa sem sentido, não é? É uma coisa desumana. Chegas a casa
e o teu jantar hoje, por exemplo, vamos imaginar, são uns bifinhos de porco com arroz, e se sobrar o arroz e os bifinhos, aquilo que se calhar em algumas famílias no mundo se faz é vai para o lixo. Mas aquilo que eu acho que se deve fazer é guardar o que sobrou de arroz e os bifinhos e no dia a seguir pensarmos com criatividade ou às vezes com o computador, podemos ir à internet e procurar receitas, o que é que nós podemos fazer. E eu acho que às vezes as coisas mais fáceis, como um simples arroz ou um simples bifinho, se juntarmos um pouco de gengibre, se juntarmos um pouco de molho de soja, se juntarmos um pouco de coentros e saltearmos tudo e no final juntarmos um ovo lá dentro, pode ser se calhar um prato da Indonésia, que é um nasi goreng com porco preto, maravilhoso. Eu acho que às vezes é preciso nós temos a responsabilidade de perceber que não podemos pôr coisas no lixo. Essa é a primeira coisa muito importante. Depois é ter a noção que os restos não são coisas más, que os restos podem ser coisas muito boas se forem bem confeccionadas e bem trabalhadas. E por isso é tentar ter assim alguns ingredientes sempre em casa, tipo enlatados. Eu gosto muito de ter grão de bico, atum, molho de soja, ter sempre assim alguns ingredientes que nos podem ajudar depois a dar uma nova vida aos restos. Nunca deitar nada no lixo. É a minha regra. Obrigada. Obrigado, Luísa. Leonor, enganei-me no nome. Estão-se todos a rir. Vocês estão-se todos a rir. Então agora temos a fazer Olá, Olá. sou Sara. Sara, não me vou enganar o teu nome, Sara. Está bem? A minha pergunta é como foi estudar na famosa escola parisiense Cordon Bleu? Olha, foi muito bom. França é um país em que tem muitas bases de cozinha. Muitas das receitas portuguesas são inspiradas em receitas francesas. A escola é muito boa, tem grandes professores. Eu, para além de estar a estudar lá, também estava a trabalhar na escola para ganhar algum dinheiro para pagar o próprio curso. Por isso tive contacto com a maior parte dos professores, com a maior parte dos chefes que estavam lá a dar aulas. Aprendi muito. E aprendi coisas muito importantes como a parte técnica. Eu acho que a minha mãe ensinou-me a cozinhar, a fazer os tais bolos brigadeiros, as tais tortas de legumes que eu falava há pouco, a grelhar um bife, a fazer um arroz, mas depois a questão técnica de temperaturas, de cortes, de conservação, aprendi na escola em França. Eu acho que França é um ótimo país e Paris, em pormenor, em concreto, é uma ótima cidade para desenvolver a gastronomia. Ok, obrigada. Obrigado, Sara. Agora não se riram porque eu não me enganei no nome da Sara. Olá, meu nome é Lourenço. Lourenço, tudo bem? Sim. A minha pergunta é: qual foi a comida que confeccionou para Gordon Ramsay em Portugal? Olha, aquilo que eu cozinhei para o chefe Gordon foi uma carne de porco alentejana, que é um prato engraçado português, que leva carne de porco e amêijoas. É uma combinação de um prato de carne e de peixe, que os americanos chamam de surf and turf. Todos estes pratos que têm um lado marítimo é o surf e depois o lado da terra é o turf, é o surf and turf. É um prato alentejano, que depois é acabado com alguns pickles, que são assim mais ácidos, mais avinagrados, azeitonas, um pickle de cenoura, um pickle de couve branca, um pickle de alho, agora esqueci-me, um pickle de cebolinhas, e é um prato que eu gosto muito, acho que é assim um espelho da cultura portuguesa. De entrada, ainda fiz umas sardinhas, que eu acho que é um peixe maravilhoso, não sei se vocês gostam de sardinhas. Fiz umas sardinhas em cima de um pão, mas já sem espinhas nenhumas, ou seja, era apenas o filete de sardinha, com laranja e um azeite de cominhos, uma coisa muito boa. E eu acho que ele gostou bastante.
Obrigada. Pergunta 6. Como é que te chamas? Diz o Nuno? Chama Antônio. Antônio. És o António? Ele está um bocadinho nervoso. Vale a pena. Então a pergunta é: qual é o chefe que o mais o inspira? Olha, eu acho que isso vai variando com o tempo. Alguns chefes espanhóis foram uma grande inspiração. O chefe Ferrar Adrià, durante muito tempo, foi uma grande inspiração. Um outro chefe americano de origem coreana, que era o David Chang, também foi uma grande inspiração. Hoje, uma grande inspiração, eu posso dizer que é o chefe Ramos, da Dinamarca, que tem um restaurante chamado O Alquimista. Esse é uma grande inspiração. Tentam sempre fazer coisas para além do óbvio. Tentam sempre pensar mais à frente e fazer comida de uma forma mais criativa e mais inventiva e mais bonita. Obrigada. Olá, bom dia. Olá, Eu sou a Diana. prazer. Ok. A minha pergunta é: na viagem Primeiro Mundo, ao sentar-se à mesa com famílias de 24 locais diferentes, partilhou-lhes alguma tradição portuguesa? Partilhei, olha, e tentava sempre partilhar coisas que não fossem normais para eles. Por exemplo, tu já uma vez comeste pratos com pão? Já comeste, por exemplo, uma açorda? Já comeste umas migas? Já comeste pão na sopa? Não. Então, mas Já. no Alentejo são pratos típicos. Mas, por exemplo, no Japão não se come muito pão. E eu, por exemplo, quando estava no Japão, eles comem mais arroz, os japoneses comem muito arroz. Cada japonês come uma média de 80 quilos de arroz por ano, que é uma média muito alta. Para teres ideia, um europeu come 3, 4 quilos de arroz por ano. Nós, portugueses, comemos quase 18 quilos de arroz por ano. Nós somos os japoneses da Europa. Mas o que eu estava a te dizer é que quando estive no Japão, por exemplo, tentei cozinhar uma açorda, que é uma coisa muito diferente para os japoneses. E eles gostaram muito da nossa açorda. Tá bem, obrigada. Tchau. Ok. 6 é. E bom. Tem cá bem, para a pergunta 9. Olá, sou Tomás. Era Tomás, tudo em forma? Qual é a melhor história que se recorda como cozinheiro? A melhor história? Sim. Olha, a história que eu acho mais engraçada foi, eu tive um restaurante há 20 anos atrás, e que mais ou menos ao 12:30, quando ia abrir, já tinha aberto, aliás, já estavam tipo 10 pessoas no restaurante, e eu tinha um prato do dia feito para servir às pessoas, que era um folhado de galinha com berinjela e pesto. E ao meio-dia, um tabuleiro enorme, que dava para alimentar tipo 30 pessoas, que eram os clientes que me iam visitar, caiu ao chão. Caiu tudo ao chão, ficou a comida toda no chão, e eu estava completamente tramado, estava um bocado à rasca, o que é que eu ia preparar para essas pessoas. Eu abri o frigorífico e encontrei um pacote de massa, que é massa brique, que é assim uma massa muito fininha. Encontrei umas alheiras, encontrei um bocado de arroz cozido, e depois tinha espinafres lá dentro. Eu, em cerca de 10 minutos, fiz umas trouxas, assim, uma espécie de uns folhados, com alheira lá dentro, e fiz ao mesmo tempo com os espinafres um arroz de espinafres muito cremoso, com um bocado de manteiga e azeite no final.
e o prato do dia, em vez de ser o folhado que caiu no chão, não é? Esse já não consegui aproveitar, fiz um arroz de grelos, de espinafres, não é? Um arroz de espinafres com o folhado de alheira. E foi um sucesso, quase todas as mesas comeram esse prato, e esse prato, que foi pensado e feito em 10, 15 minutos, tornou-se o prato mais emblemático do restaurante. Todas as pessoas que iam lá depois acabavam por pedir esse prato. Ok, obrigado. Nada. Pergunta 10. Olha, Luna, deixa só mais coisa só para falar, está bem? Não, para lá à frente, senão o chefe não consegue ouvir. Sim? Olá, eu sou Loura. Olá. A Luna? Isto vão ter um mais alto. Sou Luna. A minha pergunta é: há quanto tempo cozinho? Quanto tempo? Cozinho. Não percebi. Há quanto tempo cozinho? Eu já cozinho há mais ou menos 20 anos. Ou seja, de uma forma profissional, acho que comecei em 2001, mais ou menos, 2001, 2002. Foi isso. E por isso já pode-se dizer que já levo 20 anos. Já é uma idade boa. Quantos anos é que tu tens? Então, olha, eu cozinho quase ao dobro da tua idade. Estás a ver? Obrigada. Nada. Olá. Olá, estás com frio? Estou. Ah, Numa margarida. qual é a tua pergunta? Conta-me. Vais por uns lugares que já viste até hoje. Tens que repetir outra vez, que eu agora fiquei sem ouvir, desculpa. Vais por uns lugares que já viste até hoje. Os lugares que já visitei? Sim. Ui! Se calhar vamos esquecer aqui de alguns. Moçambique, Malawi, Tanzânia, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Hungria, Turquia, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Israel, Jordânia, Oman, Emirados Árabes Unidos, Nepal, China, Indonésia, Nicarágua, Vietnã, Laos, Japão, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Peru, Chile, Brasil e Itália. Ok, obrigada. Olá, eu sou Olá, Miguel. estás bom? Estou Prazer. A minha pergunta é: como é participar no programa de rádio Café da Manhã da RFM? Olha, é um programa muito giro porque tem malta muito fixe e é um bom ambiente. É das coisas que eu mais gosto de fazer, é todas as semanas ir à rádio. Já são todas aquelas pessoas que lá estão, desde o Pedro Fernandes, a Mariana Alvim e o Salvador Martinha e o Luís Franco Bastos e o Duarte Pitangrão, ficaram bons amigos meus. Por isso é uma alegria grande poder ir ao programa sempre. Ok, obrigado. Olá, eu sou o André. A minha pergunta é: o chefe Cake tem sempre soluções para evitar o desperdício de alimentos? Se eu tenho sempre soluções, tenho. Sabes qual é que é a solução melhor? Às vezes, olha, é comer os restos mesmo. Aqui às vezes não há grande problema. Ou então é congelar as coisas, sabes? Às vezes tens uma banana que já está muito madura, a solução é mesmo que não tenhas fome, congela, percebes?
e depois, daqui a 2 dias ou 1 dia, podes descongelar, triturar a banana com mais algum fruto e fazer um batido, por exemplo, mas tentar nunca, nunca, nunca colocar coisas no lixo. Ok, obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou Boa a tarde. A minha pergunta é: como pensa em receitas tão rápido para os ingredientes apresentados pelos ouvintes da RFM? Como é que eu... Explica-me outra vez que eu não percebi como é que eu penso em receitas. Como pensa em receitas tão rápido para os ingredientes apresentados pelos ouvintes da RFM? Olha, a maior parte das coisas são muitas vezes coisas que eu já fiz na vida, não é? Nós vamos, às vezes, perguntares a um jogador de futebol como é que ele sabe se há de fintar para a direita ou para a esquerda ou jogar, aquilo é muito... acontece de uma forma intuitiva, não é? O jogador não pensa, ele tem a bola na mão e faz a sua jogada. E acontece um bocado a mesma coisa comigo. Eu às vezes não penso, mas como já tenho 20 anos de prática, quando eu ouço tipo berinjela, courgette, alho francês e beterraba, eu já sei aquilo que se possa fazer com isso, porque já há algum tempo já jogo à bola da cozinha, percebe? Já tenho alguns anos de experiência, por isso é mais fácil para mim responder de uma forma rápida. Tá, obrigada. Está bem? Olá, eu sou o Martim. A minha pergunta é: qual é o seu destino? Olá. Olá. Qual é o seu destino gastronómico de eleição? O meu destino no mundo de eleição? Gastronómico. Olha, eu acho que para mim, eu gosto muito de comida japonesa. Gosto muito de sushi. E acho que o meu país de eleição para visitar muitas vezes é o Japão. É um país que eu acho que é mesmo, mesmo, mesmo bonito e mesmo, mesmo, mesmo especial. E as pessoas têm uma cultura muito diferente da nossa, por isso eu acho que é uma cultura muito bonita, muito delicada, a maneira como eles cozinham também, o tempo que eles perdem ao preparar as coisas, por isso é um país que eu recomendo a toda a gente no mundo a visitar. Ok, obrigado. Olá, Olá, sou José Carlos. tudo bem? Sim. Boa. Alguma vez que eu sei coisas para dizer às pessoas? Alguma vez pensei em? Alguma vez que eu sei coisas para dizer às pessoas? Fiquei sem coisas para dizer a... As pessoas? Não percebi a última frase, desculpa. Eu deixei de te ouvir agora, tens que repetir a pergunta, desculpa lá. Alguma vez que eu sei coisas para dizer às pessoas? Acho que não, acho que vou tentando encontrar sempre alguma coisa para dizer. Mas só sobre cozinha, não é? Às vezes se me perguntarem coisas que eu posso não saber, ou não sei, temas de cozinha, mesmo que não saiba, vou pesquisar e vou tentar aprofundar, vou tentar estudar sobre o tema. Ok, obrigada. Um abraço. Olha, já estão as 16 questões concluídas, foram 8 selecionadas em cada turma. Não sei se quer dizer alguma coisa à turma antes de concluirmos a chamada. Só queria agradecer a todos e que espero que vocês cozinhem em casa com os vossos pais e com os vossos amigos e que se divirtam e continuem a estudar e a acompanhar as aulas da professora Frubela e de todas as outras professoras. É que se diz?
Muito obrigada. Olha, agora palmas, é deles que querem bater-lhe palmas. Olha, muito obrigada por ter aceito o meu convite, porque sei que tem uma vida bastante ocupada e quando o contactei nunca pensei que fosse aceitar, sério. Foi mesmo uma surpresa muito agradável. Muito obrigada por tudo, chefe Kiko. De nada, um beijinho, professora. Está bem? Obrigada. Obrigado. Obrigada.